Olá, sou Kiko Savaia, estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale. Hoje nós vamos falar de um tema aqui importante. Todo mundo sabe o que cartório faz, ou melhor, pensa que sabe tudo que o cartório faz, mas nós temos informações importantes, principalmente nesse momento aqui, tem muitas coisas digitais, mídias sociais e por aí vai. Ao meu lado, doutora Laura Visotto, que é tabeliando o primeiro cartório de notas, já esteve conosco aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Laura. Obrigada, Kiko, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo a todos os telespectadores os serviços que os cartórios prestam para a população. Doutora Laura, a gente sempre quer trazer aqui assuntos importantes para os nossos telespectadores, né? E a gente sabe que cartório hoje tem uma série de atribuições, eu mesmo não conhecia tudo. A gente sabe que para comprar um imóvel, para vender, isso a maioria das pessoas já sabem disso. Agora, eu tenho visto que os cartórios têm ampliado bastante as suas atividades, né, levando serviços úteis realmente para a população. Questão de separação, questão de documentação, de provas e por aí vai. Como é que está esse movimento aí de novos serviços dos cartórios? Quais são as principais novidades? Esses novos serviços começaram a vir depois da Lei 11.441 de 2007, né? Com o divórcio, o inventário, abriu a porta para a desjudicialização de procedimentos. E com isso, nós mostramos a real utilidade do cartório para a população, porque não precisa mais recorrer ao judiciário e tem a mesma segurança jurídica de uma decisão judicial. Então, hoje em dia, a gente faz também a adjudicação compulsória, uso capião. Um serviço novo também é a questão da autocuratela, que você pode já indicar previamente quem você gostaria que o juiz escolhesse como seu curador, caso você venha a ser incapacitado. É um serviço super recente. Tá. A questão do E-Note Provas, que é a validação digital de... Perfeito. Esse E-Note Prova é algo recente, inclusive? Super recente. Tá. Agora me fala uma coisinha, nós vamos detalhar um pouco desses que foram citados aqui. Uhum. Essa questão de fazer um inventário ou uma separação sem a necessidade de ter um processo judicial, eu imagino que isso ajude bastante na questão de prazos, né? Falando da separação, porque eu não sei, eu não tenho estatística aqui, mas a gente tem ouvido falar em muita gente separando. É isso mesmo? Está aumentando o número de separações? Tá aumentando o número de separações e divórcios, principalmente após os 50 anos, né? É mesmo? É. Então, hoje em dia, cerca de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Tá, e o segundo casamento é maior ainda o índice de divórcio. Então, a pessoa precisa ter muita cautela, principalmente no pacto antinupcial, antes de casar, né? Isso que é importante, né? Porque às vezes as pessoas terminam casamentos e ali ficam com as emoções muito afloradas. Eu não quero aqui julgar se tem razão ou não, mas a gente começa a ver que acaba tendo uma confusão patrimonial onde os dois perdem, né? Então, eu acho que saber tirar essa emoção e tentar tratar isso dentro de uma estrutura administrativa, num cartório, acho que fica melhor para os dois, né, doutora Laura? Sim, sim, fica um lugar menos hostil, né? Sim. E mais cômodo, porque a gente consegue agendar de acordo com o horário do cliente, do advogado, atender os interesses de todas as partes com muito mais agilidade do que no fórum. Mas para entender, a pessoa quer separar, gente, eu não estou estimulando ninguém a separar não, só quero explicar. A pessoa resolve separar. Se ela não for ter nenhuma briga na justiça, ela pode procurar o cartório de notas. Sim, ela precisa sempre estar acompanhada por um advogado, Tá. Pode ser um advogado comum ou cada um ter o seu próprio advogado, trazer os documentos, o cartório prepara a minuta e agenda a data da assinatura da escritura. Se não tiver filhos menores, é bem simples, né? É tudo muito rápido, faz a partilha dos bens, decide a questão da pensão, se vai haver pensão, pagamento de pensão alimentícia ou não, decide o uso do nome, se vai manter o nome de casado ou solteiro, e é muito simples. Se houver filhos menores, a gente ainda precisa passar pelo judiciário só para decidir a questão de guarda, visita e alimentos, porque no divórcio o Ministério Público vai cuidar dos interesses dos menores. Perfeito. Então, e claro que para ser a nível de cartório uma separação administrativa, ela tem que ser consensual. Sim, sempre consensual. Tá, se tiver qualquer situação ali que não entre em acordo, aí vai ter que realmente ir para a justiça e seguir os trâmites
que já eram feitos. Sim, exatamente. Havendo litígio, o divórcio, a separação, o inventário sempre deve ser judicial. Muito bem. Agora falando de inventário, que é um outro problema também, né? Até porque o Brasil tem uma tributação grande sobre esses projetos e às vezes não só a questão do custo, mas também a questão burocrática. Hoje os inventários também estão na mesma situação, podem ser feitos via cartório desde que não tenha briga. Sim, só que nos inventários a gente tem uma vantagem, porque agora o Ministério Público participa das escrituras de inventário, então não há necessidade de remeter ao judiciário quando houver menores, então isso facilitou muito a vida da população. Então se tiver filhos menores, pode levar para o cartório que a gente consegue fazer também. Isso é importante, né? Porque nós vemos que às vezes as pessoas mantêm o imóvel em nome dos pais ou demoram para fazer inventário, aí precisa vender, o imóvel não está disponível porque a documentação tem usufruto, tem tudo aquilo, amarra o patrimônio e vai dificultando, né? Então é importante que as pessoas conheçam todas as atividades que o cartório desenvolve para poder estar em dia com a documentação. Eu atuo também no ramo de imóveis e a gente percebe muita coisa desatualizada. O imóvel está no nome de solteiro, a pessoa já casou 2, 3 vezes, não alterou, e aí resolve mudar. Quando vai mudar, a realização desses alinhamentos todo acaba demorando, muitas vezes perdendo até as vendas, né? É verdade. E hoje em dia também a gente tem o alvará extrajudicial. Então, quando acontece um inventário, às vezes a família não tem dinheiro nem para pagar o imposto de transmissão, o ITCMD, então é possível, através do cartório também, fazer essa venda desse bem para pagamento do imposto com um alvará extrajudicial. E quem que paga isso depois? Não, a própria família, certo, com o valor do bem vendido, o cartório faz um alvará autorizando a venda e especificando qual a finalidade dessa venda, que é para pagamento de imposto das despesas do próprio inventário. E quando vendeu o recurso já cai ali diretamente. Perfeito, que bom, né, doutora Laura? Bastante coisa sendo feita. E agora dentro essa questão das mídias sociais, que agora também é uma nova atividade do cartório, vamos falar um pouquinho disso que é muito importante. Vamos lá. O Enotprovas, ele surgiu como uma alternativa mais barata e fácil de ser utilizada pelo próprio usuário da casa dele. Então você, num sábado à noite, por exemplo, recebeu uma ameaça no seu celular e você tem medo da pessoa apagar e só um print da tela não vai ter a mesma validade jurídica de que algo que foi atestado pelo tabelião de notas. Então você, na nossa plataforma do e-notariado, você consegue fazer essa validação. Então você valida que naquele dia, naquele horário, no seu celular, você recebeu tal mensagem e você preserva esse conteúdo para usar judicialmente no futuro. Também para sites de internet, a gente tem muito crime virtual, né, de bullying, de assédio, muitas coisas acontecendo aí que precisam ser documentadas. Quer dizer, isso seria então você congelar aquela imagem, só que com a assinatura do cartório, falando que aquilo é uma realidade. Exatamente. E a pessoa não precisa ir até o cartório? Não precisa, mas é feito dentro do aplicativo do e-notariado. E como é que faz para ter esse aplicativo? Para abrir o aplicativo, né, fazer o cadastro, você precisa procurar um cartório de notas. Tá. E a gente pode, com esse aplicativo em mãos, assinar qualquer tipo de documento do cartório. Então, inclusive escritura, reconhecer firma. O e-notariado, ele facilitou muito a vida do cidadão. E o Enotprovas é uma das ferramentas desse aplicativo. Que maravilha! Muito bem, estamos conversando hoje com a doutora Laura Vissoto, tabeliando o primeiro cartório de notas de São José dos Campos. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando com a doutora Laura Vissoto, que é tabeliando o primeiro cartório de notas aqui de São José dos Campos. E a gente falava assim de uma série de novas tecnologias que estão disponíveis hoje nos cartórios e que podem facilitar, muitas vezes, documentos que você precise atualizar, como o inventário,
escrituras e também falávamos do e-note provas. A gente sabe que um dos piores crimes que estão acontecendo ultimamente são os digitais, né? A gente fez um encontro recentemente sobre segurança pública e, infelizmente, enquanto nós estamos aqui trabalhando, pensando em como desenvolver, trazendo notícias boas, tem pessoas tentando entrar via internet, através dos bancos, através de uma série de situações para prejudicar ali todo um funcionamento. E o cartório, doutora Laura, agora com essa questão do e-note provas, que é uma forma de comprovar algo que você tenha recebido, seja uma ameaça no seu celular, seja algo indevido, e você ter a certeza de que aquilo realmente você recebeu atestado pelo cartório, né? Então, assim, só para reforçar, a pessoa que quiser ter esse aplicativo, ela precisa se dirigir, pelo menos na primeira vez, até o cartório de notas, né? O e-notariado é o aplicativo dos cartórios de notas que ele pode ser usado para várias finalidades. Uma delas é assinar a escritura à distância, outra é reconhecer firma e a outra é o e-note provas. Então, é um aplicativo que a pessoa faz uma vez o cadastro e ela fica com validade por 3 anos para não precisar mais ir até o cartório. Então... Não, isso avançou bastante, né? Porque o e-notariado está permitindo também que as pessoas assinem escrituras à distância, né? Até mesmo de outros países, né? Sim, a gente tem muitos casos de inventários, divórcios, que estão sendo assinados do exterior. Às vezes os herdeiros estão aqui e parte da família de um lado, parte da família do outro lado do mundo assinando e tudo se resolve muito rapidamente. Divórcio também, às vezes o casal não quer se encontrar, um já está morando em outra cidade, então um assina presencialmente no cartório, outro assina à distância, ou os dois assinam à distância, o advogado comparece, tem todo tipo de caso. Um divórcio hoje, quanto tempo ele demora para ser concluído, uma vez que dê entrada no cartório? É bem rápido. Bem rápido. Se não tiver bens, a gente faz de um dia para o outro, de um dia 48 horas. Se tiver bens, no máximo uma semana ou até menos, porque depende da complexidade de documentos que estão envolvidos. Se a pessoa tem um bem, tem que tirar as certidões. Agora, se tem 20 imóveis, aí tem que tirar todas as certidões imobiliárias e o que demora mais, eu acho que é reunir a documentação de toda a família. E depois de divorciado, a pessoa tem que regularizar os imóveis. Aí ela pega aquele documento e atesta que percentual que ela ficou ou se ela não ficou com nada daquele imóvel. É isso? Com a escritura de divórcio é feita a partilha dos bens. Né? Tá. Então, a escritura a pessoa vai levar no registro civil para atualizar o nome, se ela mudou o nome, e no registro de imóveis para poder fazer a transferência dos bens, o que ficou para cada um. Ou na junta comercial para transferir cotas, ou no Detran, se o carro estava em nome de um e acabou sendo transferido para o outro. Então, essa regularização é feita depois. Doutora Laura, recentemente com a reforma tributária foi falado muito a questão dos custos de doações, né? Do ITCMD. As pessoas estão doando, como é que está sendo feita essa movimentação hoje? Aumentou o número de doações porque tem uma expectativa de que haja um aumento desse imposto que hoje é de 4% e que possa chegar até 8%. Não sei se já tem data para isso, mas que orientação que a gente pode transmitir para os nossos telespectadores? É importante que as famílias pensem realmente como vai ser feito esse planejamento sucessório, porque hoje o imposto de 4%, já tendo sido aprovado no âmbito federal a autorização para os estados aumentarem até 8%, isso vai ser um impacto muito grande após o falecimento. Então a gente viu que muitas famílias estão antecipando a doação, por doação, né, o que deixaria de herança para os filhos e inclusive aproveitando para colocar algumas cláusulas protetivas também. Porque na doação é possível reservar o usufruto, então os pais, que é o caso mais comum, né, acabam continuando morando no imóvel ou mantendo imóveis em locação enquanto vivos e doam para os filhos com a cláusula de impenhorabilidade, que protege de eventuais dívidas futuras dos filhos, incomunicabilidade, que aí não comunicaria para eventual cônjuge ou companheiro dos filhos. Às vezes, cláusula de reversão também, se o filho falecer antes, o imóvel retorna para o patrimônio dos pais. Então, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Quanta coisa importante, né? Porque tem pessoas que ficam receosos de fazer uma doação e depois, por algum motivo, perder o controle daquele imóvel.
Então, tudo isso são cláusulas que se colocam já quando for feita a doação. Sim. E aí já paga o imposto de 4% do valor. Já garante os 4%, porque se o Estado de São Paulo vai vier a mudar, aumentar, né? para 8%, já existe projeto na Assembleia, não foi aprovado ainda, mas pode ser aprovado a qualquer momento, e aí a gente tem lá o período para poder entrar em vigor, mas muita gente já está se antecipando e agilizando isso. Doutora Laura, eu não tenho dúvida que vai subir não os impostos. Infelizmente, o nosso país tem essa cultura de subir impostos. Fizeram a reforma tributária com discurso de facilitar, de desburocratizar e, no final das contas, aumentou-se o imposto. Então, se você pretende fazer uma doação, aproveite que ainda é 4%, que já é muito alto. Mas isso pode chegar a 8%, um aumento de 100%. É verdade. E depois, com o falecimento, é só fazer a averbação do óbito na matrícula do imóvel, uma averbação simples, e aí você não tem o custo do inventário depois e já resolveu tudo em vida, evita uma briga depois dos herdeiros, aquela confusão, então... Agora, doutora Laura, uma pergunta bem técnica mesmo. Se foi feito usufruto, mas por algum motivo a família, no consenso, precisasse vender aquele imóvel, os pais, vamos chamar assim, poderiam renunciar ao usufruto e voltar ao imóvel na condição normal para poder ser vendido? Sim, é muito simples esse processo também de Você renúncia do usufruto e venda posterior. Perfeitamente. Muito bem, estamos conversando aqui com a doutora Laura Vissotto, tabeliando o cartório de notas de São José dos Campos. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, olha quantos serviços que o cartório faz. Eu pessoalmente desconhecia e acredito que muitos de vocês também não sabem. E são temas importantes porque nos ajudam a regularizar situações burocráticas da nossa vida. Todo mundo tem situações burocráticas de imóveis, de casamento, de separação, de inventário, de testamento, de tudo isso. Doutora Laura, entre as atribuições também tem a questão da autocuratela, né? Eu acho que esse muita gente mesmo não conhece. O que vem a ser a autocuratela que a pessoa pode fazer no cartório? Isso é um serviço super novo que o CNJ autorizou os cartórios de notas a lavrarem uma escritura onde a pessoa vai escolher quem ela gostaria que o juiz indicasse como seu curador se ela vier a se tornar incapacitada. Olha só, então vamos imaginar, você que está nos assistindo, você teve um AVC, você não consegue mais conversar com ninguém, está lá imobilizado, tudo. Alguém vai cuidar da sua vida, né? Então você pode, antes que isso ocorra, de uma forma preventiva, ir ao cartório e fazer essa autocuratela. Isso é um ato simples? É uma escritura declaratória simples, que ela fica mantida em sigilo e somente o juiz vai ter acesso à nossa central de dados se houver um processo de interdição futuro. Mas a pessoa já se precaver. Assim como Mas ela não entrega para quem ela quer que seja a pessoa responsável por ela? Ela pode até entregar, mas às vezes a pessoa quer manter em sigilo. Certo. Então, se ela tem o direito de entregar, mas se ela não quiser divulgar para a família, porque às vezes ela escolhe um filho em detrimento do outro para não dar confusão, então pode ser mantido em sigilo. Ninguém pode tirar a certidão. E como que o juiz vai tomar conhecimento desse documento? Ele é obrigado a consultar a central. Assim como no inventário judicial, por exemplo, se você deixou um testamento em qualquer lugar do Brasil, independente de onde você faleça, de onde seja o inventário, todos os juízes, todos os cartórios pesquisam na central de testamentos. Por isso que o testamento público é tão importante, que se você faz um testamento particular, alguém rasga, esconde e sua vontade se perde. No testamento público não, fica preservado. Olha só, hein? Perfeito, realmente informações muito importantes. E o testamento também eu posso fazer e não preciso da divulgação então dele, porque no momento certo o juiz vai consultar e vai saber. Exato, ninguém precisa saber, é um ato, ninguém pode chegar no cartório e pedir uma certidão, deixa eu ver se o meu pai fez um testamento, deixou para mim ou para o fulano, então não, fica tudo em sigilo. Agora, o testamento, a pessoa não pode doar 100%, né? Tem as regras também, né? Tem as regras, se ela não tem herdeiros necessários, se não tem filhos, pais vivos ou netos, ascendente e descendente, ela pode doar 100%, se ela não tem herdeiros. Perfeito. Se ela tem herdeiros necessários,
aí ela pode dispor de 50% do patrimônio. Então ela pode escolher, olha, eu quero que fique para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho menor de idade, porque eu já tenho filhos mais velhos que já receberam antes toda a educação e tudo, e agora tenho filhos, por exemplo, de um segundo casamento, ela pode prestigiar através do testamento. E as pessoas estão tendo essa prática do testamento? Muito. Muito. Isso garante de alguma forma ali que ela direcione para quem ela quiser, né? Exatamente. Perfeito. Realmente, doutora Laura, é importante essa conversa nossa aqui, porque abre um leque de possibilidades, né? E as pessoas começam a ver que existem decisões preventivas, né? Porque às vezes a pessoa não quer tratar em vida, não quer falar de testamento, não quer falar de doação de usufruto, e quando morre, deixa às vezes um abacaxi para a família, muito mais oneroso, com mais dúvidas, com possíveis brigas familiares. Então, eu acho que nós tratamos aqui hoje de um tema extremamente importante com a doutora Laura, que é você conhecer os detalhes de tudo que preventivamente da sua vida burocrática você pode realizar. E tem mais um, nosso tempo aqui está acabando, que agora é a questão do... Correspondente notarial, agora nós vamos fazer também aquela questão da facilitação da obtenção do financiamento bancário. Como que vai ser isso, doutora Laura? Os cartórios estão se cadastrando, muito em breve agora já vai estar disponível e a gente vai estar fazendo a divulgação. Então a pessoa quer comprar o imóvel financiado, ela vai procurar pelo cartório, o cartório vai preparar a documentação dela. Isso. Que era feito pelos antigos facilitadores que também continuam fazendo. Exatamente, agora vai ser tudo no cartório, tem mais uma opção. Maravilha. Doutora Laura, muito obrigado pela sua participação. O Desenvolve Vale é isso, é trazer informações úteis para a nossa sociedade e tantas informações importantes que tivemos aqui. Eu que agradeço e parabenizo pelo programa e por tudo que você faz pela sociedade. Muito obrigado. Então, conversamos com a doutora Laura Vissoto, tabeliando do primeiro cartório de notas de São José dos Campos. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.